Momentos de crise são muito comuns a todas as pessoas, e, porque são frequentes, porque eles são possíveis a todos nós, a gente precisa fazer com que os momentos de crise sejam também períodos de reinvenção, períodos de introspecção e de transformação. Uma crise tem, sim, a capacidade de nos enlouquecer porque a crise, por si só, não traz nada de bom. O que pode gerar algo de positivo é a nossa atitude diante da crise. Crise pode ter, sim, finais infelizes, mas ela também pode ser o início de novos começos. Repito, o que faz algo ser bom não é a crise, é a nossa postura diante dela. É a nossa atitude diante dos momentos difíceis que nós estamos passando, quer seja um problema conjugal teu, quer seja um problema com os teus filhos, quer seja o teu problema profissional. A crise é possível a todos nós. Ela, por si só, não traz algo bom, mas é a nossa atitude que pode, diante de tudo isso, gerar algo bonito. Em momentos de crise, é muito fácil a gente ficar suscetível a outras coisas e perder o foco, perder a nossa razão, perder a nossa missão. Os nervos ficam à flor da pele, palavras são ditas inconsequentemente e, às vezes, nós nos deixamos levar por isso. Acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende o teu destino, porque dele depende o rumo da tua história. O nosso coração é a sala de controle dos nossos atos, e ele precisa estar em constante cuidado, em constante atenção, para a gente não ser levado pelos muitos ventos que inevitavelmente batem na nossa porta. As crises, elas também têm a capacidade de mexer não só com as nossas organizações de vida, mas também com a nossa fé. Momentos como esses que estamos vivendo fazem surgir questionamentos de todos os lados, e na verdade, esses questionamentos, se eles forem esticados, eles nos ajudam a revelar a qualidade da nossa fé, inclusive o porquê que nós andamos com Deus e o que nós pensamos a respeito de Deus. As crises revelam que tipo de espiritualidade a gente tem e que tipo de relacionamento a gente quer construir com Deus. E, ao afirmar que Deus é amor, eu preciso levar às últimas consequências que Deus não é um determinador, porque o amor tem que ter espaço para a liberdade, para as ações dos seres humanos. Ao pautar a minha vida sobre o amor, eu estou afirmando que Deus tem desejos, Deus tem intenções para as nossas vidas, mas que Ele também respeita os meus desejos e as minhas decisões. É um relacionamento de pai, de mãe e filhos. Por isso que eu não consigo entender frases do tipo, no meio da calamidade: "Ah, mas Deus sabe o que faz, o futuro a Deus pertence, Deus está no controle." São frases tão comuns nos meios religiosos. Na verdade, essas frases não são ditas a respeito de Deus. Elas revelam um desejo do ser humano de que Deus resolva, muitas vezes, a bagunça que nós mesmos realizamos. Muitas expressões a respeito de Deus nada mais são do que projeções dos seres humanos em relação a uma divindade. Na verdade, para o mundo religioso, na maioria dos casos, esses problemas, crises, dores, caos, eles são enviados por Deus para ensinar alguma coisa para a humanidade. E eu não consigo entender nada de mal vindo daquele que é todo bom. Não dá para colocar a responsabilidade naquele que é amor, algo que pune as pessoas. Então, talvez você deva estar perguntando, mas você não acredita que Deus pode ensinar através da dor? Claro, mas isso não quer dizer que foi Ele quem enviou, porque Deus pode nos ensinar e nos tratar em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas nós precisamos aprender e ter uma espiritualidade responsável e emancipadora que nos coloca na cena da vida e nos faz assumir responsabilidades diante do caos. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem nos leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter, para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Em uma simples frase, uma mudança total de pensamento. Não é Deus que envia o problema, nem o caos, nem o furacão, nem o coronavírus. Ele é o Deus que envia um sentimento, uma força que revela dentro de nós uma capacidade para enfrentar coisas que, por vezes, inclusive, nem vão embora. Onde está Deus no problema? Na força, na resposta, na presença que nos anima a continuar. A respeito do caos,
das crises que rodeiam a nossa vida. Coloca no teu coração que problema faz parte da vida. Poxa, mas que coisa mais óbvia, tão óbvia e que às vezes passa despercebido. E a gente absorve problemas como se eles fossem culpa nossa. É importante você colocar isso no seu coração para que, no meio do caos, você não questione nem a vida e nem a bondade de Deus. E não se sinta um escolhido para a dor e nem sinta que o seu problema é qualquer tipo de castigo ou vingança porque você fez algo fora da caixinha religiosa. Uma coisa, sim, é viver a consequência das nossas péssimas decisões. Outra é toda hora ficar inserindo Deus e sempre ligado à dor e à punição. A gente precisa levar as últimas consequências. Deus é amor e os problemas fazem parte da vida. Repito, às vezes, a vida se torna insuportável por causa das minhas decisões, e outras, a vida não tá nem aí para aquilo que eu decido. A oração, como eu a entendo, não é uma questão de implorar ou barganhar, mas é um ato de convidar Deus para a nossa vida, de modo que, com a ajuda divina, sejamos bastante fortes para resistir à tentação e bastante resilientes para não sermos destruídos pelas injustiças da vida. Nós oramos como um convite, nós oramos para abrir as janelas da nossa alma, janelas da nossa vida, para que, no meio desses naufrágios, para que, no meio dessas sucessões de notícias tão difíceis, tão complicadas, o nosso coração continue guardado no Senhor, para que a gente seja assim, não só que a gente tenha esperança, mas para que a gente seja esperança. E Deus? Deus é uma presença. O que Deus faz? Não. A grande questão não é o que Deus faz. A grande questão é saber que Deus é e que Deus está conosco nos processos complicados da nossa vida. Mas não desanima. Ou seja, dias difíceis nós teremos pela frente. Mas o que nós vamos fazer? Coragem para enfrentar aquilo que a gente não quer. Eu posso enfrentar todas as coisas porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Que eu e você tenhamos esse tipo de fé, esse tipo de relação com Deus, no qual, mesmo no meio dos momentos mais difíceis, a gente não questione nem a bondade, nem o amor de Deus e nem a sua misericórdia. Pelo contrário, que a gente dê as mãos para o Senhor e que dele venha para nós poder, responsabilidade e sabedoria para a gente enfrentar coisas que nós nunca imaginamos.